Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Resgate Emergência. E se você falar, Instrutor Santos, o vídeo de hoje é relacionado à rotina do bombeiro. Afinal de contas, muitos bombeiros, às vezes, com muito tempo de área, de trabalho, alguns recém-formados, costumam ter essa dúvida. Santos, como funciona o dia de um bombeiro? O que ele faz às 12 horas, de acordo ali com o que exige ali a Lei 11.901, que fala que o bombeiro tem que trabalhar 12 horas, com média de 36 a 40 horas semanais. Quando nós falamos em bombeiro, nós estamos falando em plantão. Tudo vai depender da planta que ele vai trabalhar. Plantão. Um plantão de 12 horas ele é muito relativo, porque, um exemplo, se o bombeiro trabalha em um evento, ele vai ter que chegar antes para auxiliar na distribuição dos extintores, distribuição de material, dimensionamento de equipe no local de trabalho. Então isso, nós estamos falando em eventos. Quando o bombeiro trabalha no shopping, quando o bombeiro trabalha em uma indústria, seu trabalho vai ser diferenciado. Porque o bombeiro que trabalha no shopping, ele pode trabalhar de manhã ou à noite, ou ele trabalha no intermediário. Quando ele trabalha no intermediário, nós temos a questão do bombeiro que vai entrar para auxiliar ali no contingente para atendimento. Às vezes a distribuição de pitot, cadeira de rodas, atendimento em geral. O que chegou de manhã, que chegou por volta das 7, vai ter às 19, ou chegou às 6, vai ter às 18, esse vai ficar incumbido, na maior parte do seu plantão, de fazer liberações de trabalho antes de abrir o shopping. Fazer abertura de gás, por exemplo. Já o bombeiro que trabalha à noite, chega às 19, vai até às 7 da manhã, ele fica responsável por acompanhar o funcionamento do shopping, atendimento, e pós-fechamento do shopping, ele acompanha, na maioria das vezes, na saída dos últimos espectadores do cinema, e depois fica responsável por fazer liberações de serviço, fechamento do gás, entre outras atividades que vão rolar durante a noite inteira. Só que na maior parte das vezes, ele não vai fazer nem liberação de altura, nem de espaço confinado. Ele vai fazer a liberação de OS, que são ordens de serviço. Porém, o bombeiro que trabalha na indústria, ele vai ter ali plantões de manhã e noite, nos horários que já citei, e ele fica incumbido de fazer a liberação de muita permissão de entrada e trabalho da 33, permissão de trabalho da 35, muita OS, permissão de trabalho a quente, beleza? Então o bombeiro que trabalha na indústria, ele vai fazer acompanhamento de obras, caso tenha obras, vai acompanhar, de acordo com o NR 1112, operações que envolvem esqueci a palavra embaixo, operações com carga, movimentação de cargas também. Então o bombeiro acaba trabalhando, e muito isso no caso industrial. Quando o bombeiro trabalha em um condomínio ou em um prédio, que ele é misto residencial e comercial, ele vai ter suas 12 horas de trabalho ali, que vai iniciar ou às 6 da manhã ou às 7 da manhã, e a ronda dele ele vai fazer com base na NBR 14608. Quando o bombeiro ele assume seu plantão às 6 ou 7 da manhã, ele pode escolher ou começar, no caso de um prédio, do último andar para o térreo, ou o último estacionamento, ou do último nível de estacionamento até o último andar. Ele tem esse poder de escolha, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Se for uma planta em nível horizontal, ele pode começar do fundo para frente, ou da frente para o fundo. É uma escolha dele. Só que o que acontece? O correto nessa ronda é ele dividir as atividades entre inspeção de extintor, que vai ter que inspecionar os extintores, inspeção dos hidrantes. Fora a inspeção dos extintores dos hidrantes, ele vai ter que fazer verificação das rotas de fuga, iluminação de emergência. Nessas 12 horas desse tipo de edificação, que ele começou do fundo para frente, ele vai fazer essas inspeções. Quando ele começar da frente para o fundo, ele vai começar inspecionando o primeiro item, que fica a 1 metro de distância das portas, que é a válvula de recalque. Fica na calçada do lado de fora da empresa. Após verificar o recalque, ele vai entrar, vai abrir o relógio ali, o hidrômetro, e fazer a leitura do hidrômetro, ou seja, o marcador de volume de água. Ou seja, se teve movimentação de água, é porque alguém abriu algum hidrante.
Então é o hidrômetro do bombeiro. Alguns síndicos pedem para o bombeiro também verificar o hidrômetro de consumo. Ele vai marcar o de consumo, vai marcar o de incêndio, e caso no plantão anterior tenha marcado 14,39, no plantão que eu assumo e não mexeu na água, tem que marcar 14,39. Todo e qualquer número acima disso indica a movimentação de água entre o relógio de água e o reservatório. Após ele passar pelo hidrômetro, a porta é um marco zero. De 3 a 5 metros ele vai ter a primeira porta, desculpa, o primeiro hidrante e o primeiro extintor. Após ele inspecionar o primeiro hidrante, o primeiro extintor, a cada 7,5 metros ele vai encontrar um novo extintor. A cada 15 metros, um novo hidrante. Então, cada um novo item que ele encontrar, ele tem que inspecionar. Enquanto ele anda em um corredor, ele vai olhar para cima, procurando as lâmpadas de emergência, mais acima no teto, os sprinklers, caso tenha sprinkler, caso tenha, dessa vez não é caso tenha, tem que ter a iluminação de emergência. Quando ele termina, quando ele chega no fim da empresa ou na frente da empresa, que finaliza a onda, ele tem que relatar tudo isso aí no livro de água. Toda irregularidade tem que ser marcada lá. Durante o plantão, o bombeiro ele precisa procurar a equipe de manutenção do prédio para se certificar se vão ter atividades a quente, a altura, espaço confinado, para que ele possa ficar inteirado das atividades do prédio. Durante o plantão de 12 horas, ele pode acompanhar a equipe de manutenção e ir até a casa de máquina, caso tenha elevadores. No caso, casa de máquinas e elevadores. Ou pode ir na casa de máquina, casa de bombas, onde as bombas de incêndio, e fazer verificação das bombas, teste da bomba diesel, teste da bomba elétrica, ele pode testar. Aproveitando a casa de máquina, ele pode fazer a manobra de volante, que é para verificar se a água está funcionando, está circulando, se o sistema de alarme hidromecânico estão ok. E lembrando, isso que eu passei até agora, não chegamos ainda, nem ainda, na hora do almoço. Quando chegamos próximo da hora de almoço, é interessante você finalizar a sua primeira onda e fazer anotações e deixar próximo do livro de atas, para quando você finalizar o seu plantão, marcar tudo ali. Quando você retorna do seu almoço, você pode ou continuar da onde você parou, ou pode fazer o inverso. Você pode começar da frente até o meio, ou do fundo até o meio, e depois finalizar do meio, ou para frente, ou para trás. A ronda do bombeiro, tudo vai depender do tamanho dessa edificação. Porém, os itens que não pode esquecer de verificar são os extintores, os hidrantes, iluminação de emergência, porta-fogo. Cada VGA que ele passar, ele pode fazer um teste hidromecânico. Tem um vídeo no canal que fala sobre como abrir e testar a VGA, para testar o alarme hidromecânico. Isso durante as nossas horas. Durante essas atividades, se tiver ele ponto, você vai acompanhar ele ponto. E aí, se tem atividade ele ponto, você vai inspecionar o pit stop, que é onde ficam os extintores, verificar se está ok. Vai fazer uma ronda em todo o perímetro do heliponto, verificar se não tem parafusos, porcas, anuelas, arame, lixo ou itens largados ali. Tudo que é encontrado ali tem que ser deixado na caixa de achados perdidos. Tem um vídeo sobre o heliponto que fala sobre esses itens. Recomendo. Inclusive, antes de ontem, ele bateu 1K, beleza? Recomendo assistir o heliponto parte 1. Durante a ronda, você vai intercalar entre atividades de heliponto, vistoria de equipamentos, atendimento a pessoas, liberações de trabalho, tudo isso em 12 horas. Lembrando que depende muito do tipo de trabalho que você vai fazer. Se é um evento, a atividade é uma, indústria é outra, shopping é outra. Esse ponto de vista que eu dei é no contexto geral. Santos, mas onde eu trabalho, nós também fazemos a integração dos funcionários novos, a parte de bombeiro. Então, normalmente as integrações entre 8 da manhã e 9 horas da manhã, você fica responsável por ir até o auditório ou refeitório e fazer ali a integração falando das rotas de fuga, a importância de eles seguirem as regras de segurança do trabalho e as regras internas da empresa. Então, caso o bombeiro faça parte do DDS, ele vai ter que separar um meio tempo ali na onda dele para poder fazer esse DDS. Lembrando
Se você no seu posto de trabalho tem ambulância e você é o responsável, você tem que fazer todo um checklist da ambulância. Na sala do bombeiro, na hora que você chega entre 6 ou 7 da manhã, antes de sair para a primeira ronda, você vai inspecionar e fazer um checklist de todos os itens de equipamentos na sala. Cada plantão é responsável pelo checklist. Envolve o rádio, equipamentos hidráulicos, ferramentas de arrombamento, tudo depende do posto que você trabalha. Normalmente, quando nós trabalhamos no indústria, você precisa chegar de 15 a 20 minutos antes para se paramentar, se uniformizar e assumir o plantão já uniformizado. Não é correto você chegar no seu horário, assumir o plantão e ir se trocar. O plantão é finalizado na hora que você finaliza o livro de ata. Finalizou o seu livro de ata, você acabou de mandar a responsabilidade para o próximo plantão. Lembrando, você não pode sair do posto enquanto sua rendição não chegar, que senão você vai configurar abandono de posto passivo de punições, entre elas advertência verbal, escrita, ou dependendo da quantidade de falhas que você já tenha ocasionado, você pode tomar inclusive até uma justa causa. Não é muito comum isso. Bom, obrigado por quem assistiu até aqui. Esse é o Capacete da CEPA. Obrigado, Marcelo da CEPA. On Fire, especialista em treinamento e brigada em todas as NRs, salvamento em altura, resgate espaço-confinado e veículos. Não só para empresas, mas também para instrutores. Nossa, quase coloquei a palavra. Então lembrando, instrutores. Quer se credenciar no Corpo de Bombeiros? Deixa aqui o seu contato na descrição, nos comentários, que nós entramos em contato com você e explicamos como é que funciona. Beleza? Santos, eu quero me cadastrar para dar aula para bombeiro civil. Aqui no comentário, deixe o seu contato, deixe o seu telefone, e nós entramos em contato, beleza? Um abraço, espero que você tenha entendido o vídeo e tenha gostado do vídeo. Se gostou,